Então, continuando. Jesus, aí por que Jesus, a gente tem que receber Jesus como Senhor e Salvador? Porque Jesus, através de Jesus, nós temos a salvação. Bem, no primeiro vídeo eu já expliquei por que Jesus ele é a fonte da vida. Eu creio, que a palavra está ensinando que Jesus ele é a fonte da vida e tudo foi criado através de Jesus e nós pertencemos a Jesus e a vida que nós temos é através de Jesus. Então, não existe vida fora de Jesus. Aí eu também já falei sobre a condenação, no outro vídeo eu já falei sobre a condenação que Deus deu ao homem quando o homem pecou e que nós somos descendentes de Adão e Eva e por isso nós já nascemos debaixo dessa condenação. Então, Jesus ele vem para resgatar o que é dele, a humanidade, né? Que é dele, que pertence a ele. Então Deus manda Jesus Cristo, que é a fonte da vida, aquele pelo qual tudo existe, ele próprio vem. Ele estava com Deus e ele é Deus, porque ele é o Filho de Deus, e ele se despe de toda a glória que ele tem no reino e vem aqui na terra como um ser humano, num corpo como o nosso, um corpo limitado, um corpo que cansa, um corpo que precisa se alimentar, e ele vem nesse corpo como um corpo nosso, assim ele pode falar com o homem face a face, porque a gente vê que Deus mandou os profetas, Deus falava com a humanidade antes através dos profetas, mas muitos não ouviram, né? Então Jesus vem, Deus manda o próprio filho dele, que ele já tinha decidido isso desde o começo. E o filho dele vem num corpo humano e fala com os homens face a face, e aí Jesus, a mensagem de Jesus a base da mensagem de Jesus é: arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus, porque o que ele lhe oferece é a vida eterna. Então veja só, Jesus vem ao mundo num corpo físico como o nosso, e aí ele pode falar com o homem face a face. Aí ele revela ao homem sobre coisas que o homem não sabia antes, e ele faz coisas que nunca ninguém tinha feito antes. Jesus cura, Jesus dá vista aos cegos, Jesus faz os paralíticos andar, Jesus ressuscita pessoas que morreram, e Jesus ele ensina coisas que ninguém nunca ensinou. Por quê? Porque Jesus ele é o Filho de Deus, ele é a fonte da vida, ele é aquele pelo qual tudo existe. Então, ele vem, aí ele nasce de mulher, que é do ventre de Maria, para ter um corpo humano como o nosso, né, e poder falar com o homem face a face. E também porque Maria ela é descendente de Adão e Eva e ela também está sobre essa condenação. Mas só que Jesus ele não nasce de uma relação de um homem e uma mulher. Jesus é concebido no ventre de Maria através do Espírito Santo de Deus. Deus coloca ele lá e o pai de Jesus é o próprio Deus. Não é José. José é o pai, assim vamos dizer, o pai de criação, que criou. Mas Deus é o próprio pai de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele não vem ao mundo como os seres humanos, todos nós viemos ao mundo através do óvulo de um homem, de uma mulher e essas coisas, né? Mas Jesus vem de uma maneira diferente. Ele nasce da Virgem Maria, da mulher que era virgem, e ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então Jesus, e ele é Deus, ele é a fonte da vida. E Jesus, ele não perde a consciência de quem ele sabe quem ele sabe o que ele viu lá no céu, ele sabe o que é que ele tem que fazer aqui na terra, ele sabe que foi Deus que enviou ele, e ele sabe que ele tem um trabalho, ele sabe qual é o trabalho, ele sabe o tempo. Então, assim, Jesus ele vem, né? E ele começa o trabalho dele aqui, que é falar sobre o reino de Deus, revelar às pessoas que existe um reino, que é o reino de Deus. As pessoas elas tinham a mente voltadas, muito voltadas aos reinos aqui na terra, né? As coisas aqui da terra. Então Jesus vem revelar que existe um reino, que é o reino de Deus, que é um reino que é maior do que tudo isso aqui, né? Então ele vem revelar coisas ao homem que que o homem não conhecia. Então Jesus ele já tinha sido anunciado antes de Deus mandar Jesus, ele já tinha anunciado ao povo que ele mandaria o filho dele, e é através dos profetas, mas os profetas foram rejeitados, então o próprio Jesus Cristo veio. Então ele fala sobre esse reino
E ele veio revelar sobre esse reino e ele veio dizer quais são, o que é que Deus quer, né? Como é que o homem deve viver. Aí ele vem falar sobre o perdão, sobre o homem perdoar, ele vem falar sobre o amor, ele vem falar sobre se arrepender dos seus pecados, e ele veio revelar que através dele, ele é aquele que pelo qual nós temos a vida eterna. Então, o que é que ele faz? Como eu já disse no outro vídeo, era oferecido a Deus um animal que era morto, sacrificado para Deus, para tirar o pecado daquele povo, o pecado que eles cometeram aquele ano, para que Deus abençoasse o povo, né? Mandasse chuva e abençoasse o povo, né? Porque Deus tinha dado leis ao povo e explicado ao povo o que é se obedecer às bênçãos que a pessoa teria e se desobedecessem as maldições que cairia sobre a pessoa que desobedecesse, até o povo. Então, era oferecido um animal, porque quando Deus condenou o homem à morte, né? Então, aquele animal era morto ali, como uma representação, né? Da condenação que Deus deu ao homem da morte, né? Então Jesus vem, mas esse sacrifício não era um sacrifício perfeito. Era um sacrifício que era feito todos os anos e não era um sacrifício perfeito. Isaías mesmo, que é um dos profetas, vai dizer assim que não tinha animal suficiente nem madeira suficiente em todo, acho que era o Líbano, alguma coisa assim que ele fala, que fosse suficiente para oferecer um sacrifício perfeito a Deus. Não existia, isso não era um sacrifício perfeito, esse sacrifício de animal. Então Jesus vem para ser esse sacrifício, que vai fazer esse sacrifício oferecido a Deus, para que essa condenação da morte eterna que Deus deu ao homem por causa dos pecados, fosse anulada sobre aquele homem, né? Sobre o homem. Então, assim, Jesus vem e se oferece, né? Como sacrifício perfeito, só que é um sacrifício perfeito, sacrifício que foi feito uma única vez, e é um sacrifício perfeito, oferecido a Deus, para tirar os pecados da humanidade. Mas o que acontece? Esse sacrifício que eu estou falando é a cruz do Calvário. Jesus, ele é morto, ele não veio no corpo como a gente, então ele é morto, né? E Jesus, ele vai dizer assim: ninguém tira a minha vida, eu é que dou a minha vida, eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Ou seja, não mataram Jesus, sacrificaram Jesus numa cruz, né? O homem. Mas aquilo ali, eles não fizeram porque eles têm poder sobre Jesus para fazer aquilo. Eles fizeram aquilo porque Deus enviou Jesus para que Jesus fosse esse sacrifício oferecido, né? Para tirar o pecado do mundo e para que as pessoas pudessem se reconectar novamente com Jesus Cristo, que é a fonte da vida, e com Deus, né? Que é o Deus Todo-Poderoso, com o reino de Deus. E ter vida eterna, né? Porque todos estão condenados à morte. Então, assim, Jesus, ele morre, o corpo, ele é morto, né? Então, a alma se separa do corpo que ele tinha, né? Que ele veio aqui no mundo. Mas Jesus, ele não pecou hora nenhuma, ele obedecia a Deus, ele não desobedeceu a Deus de maneira nenhuma. Ele, como homem, num corpo como o nosso, ele foi tentado por Satanás, porque a escuridão continua na terra, né? Satanás, o mal existe. Então, ele foi tentado por Satanás, mas ele venceu todas as tentações de Satanás, então ele não pecou. E Jesus, como eu já disse a vocês no começo, ele é a fonte da vida. Ele é aquele pelo qual tudo existe. Ele é aquele pelo qual eu existo, pela qual, se alguém estiver assistindo, for assistir esse vídeo por um acaso, pela qual você existe. Então, ele é essa fonte da vida. Então, a morte
não pode detê-lo, não pode detê-lo, porque ele é a fonte da vida. E também ele não pecou, ele não tinha pecado, ele não pecou. E ele é a fonte da vida. Então a morte não pode detê-lo. Como ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida para recebê-la de volta. Então ele deu a vida dele, mas depois ele tomou a vida dele de volta. Por quê? Porque ele ressuscitou. Aquele corpo que ele tinha, que ele veio aqui no mundo, não se deteriorou, não voltou ao pó. Mas ele morreu, morreu, teve a morte, né? Aquele momento da morte. Ele ali, ele vai falar sobre o sacrifício de Jesus. Você pode ver no próprio Evangelho, no próprio Marcos, Lucas, tudo que fala sobre João, que fala sobre o sacrifício de Jesus. Mas você também vai ver no Salmo 22, Davi descrevendo esse momento que ia acontecer. Ali Jesus era como nós, um homem. Jesus, ele diz que ele clama por Deus e Deus não responde. E num livro de Isaías 53, Isaías vai falar sobre esse sacrifício de Jesus, que ali ele estava recebendo a nossa condenação. Não era a condenação que estava sobre ele porque ele pecou, porque ele fez uma coisa errada. Não, ele estava ali, fazendo aquilo tudo ali para poder nos resgatar para ele. Para que nós possamos nos reconciliar com a fonte da vida de novo e ter a vida eterna. Então, o que é que acontece? Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele sofreu todo tipo de humilhação ali na cruz, sofreu a humilhação e morreu. Mas só que a morte não pôde detê-lo, porque ele é a fonte da vida e porque ele não pecou, ele não tinha pecado. A morte é para aqueles que pecaram. Ele recebeu aquela maldição, aquela condenação sobre ele, mas ele não pecou. Então a morte não pôde detê-lo, ele venceu a morte não pode detê-lo. E ele é a fonte da vida, a morte não pode detê-lo, porque ele é a fonte da vida. Então, ele morreu, né? Pagando aquela sentença de morte por nós, né? E só que ele ressuscitou, ele deu a vida dele, como ele disse, para recebê-la de volta. Então ele tomou a vida dele de volta, ele recebeu a vida dele de volta. Aquele corpo que ele tinha não se deteriorou, não voltou ao pó, ele ressuscitou. E ele subiu aos céus, ele voltou para o reino, com corpo e tudo, né? Só que corpo já glorificado, né? Então, tá lá na palavra de Deus, vocês podem, se alguém vir esse vídeo aqui, pode ver lá na própria Bíblia. Então, ele volta para Deus, né? Ele faz aquele sacrifício. Então, esse sacrifício, ele veio, ele não foi aceito pelos religiosos da época, embora ele fizesse milagres que ninguém nunca tinha feito, ele curava os cegos, os aleijados, os leprosos, ele ressuscitou morto, pessoas que já tinham morrido, ele foi, ressuscitou, trouxe a vida de volta, só que esse povo ressuscitou, mas depois morreram, né? A morte natural, assim, que tinha que morrer mesmo. Mas ele ressuscitou, trouxe aquele povo que tinha morrido à vida, ele fez coisas que ninguém nunca podia fazer, porque ele foi enviado por Deus para fazer essas coisas, e ali ele mostrava a natureza divina dele e revelava a glória de Deus através aqueles sacrifícios que ele fazia, aqueles milagres que ele fazia. Então, até que chegou aquele momento do sacrifício, que é aquele momento em que ele paga essa sentença de morte por nós. Então, o que é que acontece? Pronto, aí você diz assim, não, mas Jesus ele não pagou a sentença, então nós não estamos mais sobre essa sentença. Sim, nós ainda nascemos debaixo da sentença de morte, né? Porque nós somos descendências de Adão e Eva e nós ainda temos a natureza pecaminosa. Mas o que Jesus veio fazer foi o seguinte: ele pagando essa sentença de morte por nós, mas
quem recebe o pagamento dessa condenação? Você já nasce nessa condenação. Mas como é que essa condenação de morte é anulada sobre a sua vida? Quando eu digo essa condenação de morte, é porque você nasce aqui na terra, você nasce através de Jesus Cristo, porque a vida que você tem vem de Jesus Cristo, não existe vida fora de Jesus Cristo, mas por causa do pecado, que você nasce já sobre essa condenação de morte, não só pelo pecado de Adão e Eva, mas pelo seu próprio pecado, porque você nasce com a natureza pecaminosa e você também peca. Então, você já nasce separado de Deus, você nasce separado da fonte da vida que é Jesus Cristo. Você já nasce sobre essa condenação de que você não vai viver eternamente, você vai viver um tempo aqui na terra, nasce um tempo aqui na terra, mas depois que o seu corpo foi embora, você não vai ter uma vida eterna, ou seja, seu espírito não vai viver eternamente. Algumas pessoas falam alma, eu vou falar espírito mesmo, não vai viver eternamente, entendeu? Não vai ser para sempre, porque o pecado separou você de Jesus Cristo, que é a fonte da vida. Você está separada do reino de Deus. Então, assim, quando Jesus veio, ele disse: você precisa se arrepender dos seus pecados. O que é se arrepender dos meus pecados? Por exemplo, Jesus ensinou o que é que a gente deve fazer. Jesus diz assim: perdoe para que você seja perdoado por Deus. Uma das condições, assim, é você perdoe as pessoas que lhe feriram aqui na terra. Se a pessoa se arrepender, se a pessoa lhe pedir perdão, perdoe, né? E eu acho que não precisa nem pedir perdão, você já perdoa. Você perdoe as pessoas. Não mate, não roube, não levante falso testemunho a ninguém, não minta, não faça essas coisas, porque quando você faz essas coisas, isso são obras das trevas, da escuridão, isso não são obras da luz. Então, se arrependa dos seus pecados, se arrependa de fazer as coisas que Deus não quer que você faça. Inclusive que Deus disse para você não fazer. Então, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Por quê? Você precisa crer em Jesus, porque Jesus ele não pagou essa sentença, essa condenação por você, e ele ensinou a você o que é que ele, através dele, né, porque foi através do sacrifício dele, você se reconcilia com Deus novamente, com o reino de Deus, né? E ele lhe oferece, você se reconecta de novo com a vida eterna. Você se reconecta de novo com o reino de Deus e você se reconecta de novo com ele, com Jesus Cristo, que é a fonte da vida. Então, quando seu corpo perecer, que você aqui não voltar para o pó, seu corpo voltar para o pó, o seu espírito ele vai ser ressuscitado, né, nos últimos dias, quando as coisas aqui na terra se cumprirem, o seu espírito ele será ressuscitado, você vai ser ressuscitado. Aí Jesus diz assim: que aqueles que fizeram o bem aqui na terra, ou seja, que creram nele e que o receberam como o seu senhor, né? E seguiram os ensinamentos dele, fizeram o que é bom e creram nele, esses ressuscitarão para viver a vida eterna, ou seja, estarão conectados com Jesus, que é a fonte da vida, então terão vida eterna e viverão no reino de Deus, onde não tem dor, não vai ser mais um corpo perecível como o que nós temos agora, não será mais esse corpo perecível, será um corpo glorificado, que não adoece nem nada, como era no princípio. E vai ser até, eu acho que melhor do que no princípio, porque Satanás, ele existia no mundo quando Deus criou as coisas, né? Ele estava aqui na terra, a escuridão existia, o mal existia. Mas no final, Satanás vai ser jogado no lago de fogo. Então, assim, Jesus diz assim, que aqueles que chegará um dia em que todos que estão na sepultura irão ouvir a voz de Cristo e irão levantar
e ali os que fizeram bem vão ressuscitar para viver a vida eterna, e os que fizeram mal vão para ser condenado, né? Ou seja, vai ser jogado no lago de fogo com Satanás. Então, assim, isso é a salvação, é a vida eterna. Depois que o corpo aqui, você vai viver sua vida aqui, depois que seu corpo voltar para o pó, o seu espírito vai viver no reino de Deus, vai viver eternamente, um corpo glorificado, né? Junto com a fonte da vida. E para aquelas pessoas que não creem que Jesus veio, que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que não creem que Jesus veio e fez o sacrifício de morrendo, pagando essa condenação de morte pela qual a gente estamos todos condenados. E não obedece a ele, né? Porque não é somente crer. Quando a gente crê em Jesus, a gente crê que ele é a fonte da vida, ele é o Filho de Deus e ele segue o que ele ensinou, obedece a ele, né? E assim a gente está conectado com Jesus Cristo, com a fonte da vida novamente. Embora ainda o corpo que a gente tem aqui é perecível, mas a gente vai receber um corpo glorificado para viver a vida eterna no reino de Deus com Jesus Cristo e com Deus. Então, assim, isso é a salvação e isso é o que Jesus veio aqui oferecer para nós. Então, as pessoas que não creem em Jesus e não o aceitam como seu Senhor, não quer seguir a Jesus Cristo, não quer obedecer a Jesus Cristo, não acredita nesse sacrifício, não acredita que está sobre essa condenação, não acredita em nada e acha que é bom em si mesmo e que não precisa de Jesus. Algumas pessoas dizem, eu acredito em Deus, não acredita em Jesus, mas acredita em Deus. Mas Jesus deixa bem claro, quem não crê nele e não aceita ele, não crê em Deus e não está com Deus, né? Porque ele e Deus é um só. Então, assim, isso é a salvação. Isso é porque o motivo pelo qual você precisa de Jesus Cristo, porque você só existe e tem vida em Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida. Então, por exemplo, assim, o gelo não pode ser gelo se não existir água, né? Então ele veio dar ao homem, à humanidade, a oportunidade de novamente se reconectar com a fonte da vida e viver a vida eterna. Porque se você não crê, você está condenado. Você vai viver um tempo aqui, quando o seu corpo acabar, você vai ressuscitar, mas não é uma ressuscitação com um corpo glorificado como os que vão ressuscitar, que fizeram bem, mas é uma ressuscitação assim para você ter consciência do que você fez e ser julgado e ser condenado, que é jogado no lago do fogo. Não vai viver, porque não existe vida fora de Jesus Cristo. Aí por isso que Paulo vai dizer assim, não é pelo que você fez, não é pelo que você faz, é pela graça de Deus, porque todos nós somos pecadores. Então não é essa salvação, essa vida eterna que Jesus veio aqui para nos resgatar e nos oferecer uma segunda chance de nos reconectarmos com ele, que é a fonte da vida, com Deus e viver no reino, que é a salvação e a vida eterna, que se você vai ler a palavra de Deus, você vê que é isso que Jesus oferece. Jesus oferece a vida eterna. Jesus não veio aqui e disse, olha, eu vou oferecer a você aqui, que você vai ter, se você me aceitar que eu sou Jesus, que eu sou o Salvador, que você vai ter uma mansão, que você não vai ter problema aqui na terra, que vai ser tudo muito fácil para você. Não é isso que Jesus fala. Não é isso que Jesus veio de fato oferecer. Jesus veio oferecer a vida eterna. Essa vida eterna, porque Deus pensa em eternidade. Nós pensamos em materialidade, nas coisas aqui na terra, para suprir as nossas necessidades físicas, mas Deus, ele pensa na eternidade. O que é
100 anos, 200 anos, um homem não vive 200 anos, mas vamos dizer 100 anos diante da eternidade. O que é? Você rejeita a Deus, né? Porque veja, o maligno, ele ainda está lutando para tirar de Jesus Cristo o que é dele. Ele ainda está lutando, o mal existe. E Satanás está aqui na terra, ele ainda está lutando para tirar de Jesus o que é de Jesus. Então, você tem essa. Deus deu a você essa capacidade de decidir fazer o bem ou fazer o mal, crer em Jesus ou não crer em Jesus Cristo. Isso é uma escolha que você faz, que Deus deu essa capacidade a você. Eu vejo até que tem uma passagem lá na Bíblia que Deus diz assim, que o homem não tem desculpa. Porque ele aí diz assim, por tudo que Deus já fez e por tudo que Deus faz. E você vê esse sol maravilhoso, essa natureza maravilhosa e todas essas coisas, e você acreditar que isso foi de uma explosão, né? Isso não tem desculpa para você ter escolhido o mal e não crer em Deus e crer em outras coisas que não é Deus, né? Então, assim, tudo que ele fez e todas essas profecias que tem na Bíblia que vêm se cumprindo em todos esses anos. E todas essas pessoas que creram em Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Então, assim, você não tem desculpa. E Deus mandou o filho dele, Jesus Cristo. Se você agora não conseguiu crer em Jesus Cristo, se você não consegue aceitar Jesus Cristo e crer nele, entregar a vida dele e saber que você não é nada sem ele, você acha, não, mas eu sou uma pessoa boa. Não, você é uma pecadora e você precisa ter os seus pecados perdoados. E o perdão só vem através de Jesus Cristo. Quem nos perdoa é Jesus Cristo e Deus através de Jesus Cristo. Por conta que ele que fez o sacrifício por nós. Então, assim, o sacrifício que Jesus fez anula a condenação de morte para aqueles que crê nele, aqueles que crê que ele é o Filho de Deus que foi enviado, aqueles que fazem o que é bom, os que vão ser ressuscitados, são os que serão ressuscitados, tá claro lá, né? E aqueles que obedecem aos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus diz assim, é necessário nascer novamente. Para que você entre no reino de Deus, é necessário que você nasça novamente da água e do Espírito. Da água para arrependimento dos pecados, né? Porque as pessoas, elas se arrependem dos seus pecados, confessam seus pecados, aí elas vão ter uma vida dedicada a aprender sobre Deus, sobre Jesus Cristo, que foi o que Jesus Cristo falou, para que elas sigam as instruções, os ensinamentos de Jesus e tenham uma vida de comunhão com Deus. E as pessoas que obedecem ao Senhor, ele disse que ele estará nessas pessoas. E também essas pessoas recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vem habitar nessas pessoas para que elas creem em Jesus. Então, o Espírito Santo vem e habita nessas pessoas para ensinar essas pessoas mais sobre Jesus Cristo e para que essas pessoas possam discernir sobre o bem, entender o juízo e a justiça de Deus. E o Espírito Santo, pronto, quando a gente faz uma coisa errada que a gente sabe, aí o Espírito Santo já vem, a gente já vem na mente da gente, na consciência da gente que aquilo que a gente fez não está de acordo com a vontade de Deus, está fora da palavra de Deus. E Deus, e Jesus, o que Jesus prometeu para nós aqui na terra foi que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, as situações de dificuldades que a gente for passar aqui, mas ele vai estar conosco. Mas isso já é outro assunto, que eu não vou trazer aqui
vídeo. O que eu quero falar mesmo aqui nesse vídeo é explicando esse sacrifício de Jesus. O que é esse sacrifício? O que é aceitar Jesus? Por que eu preciso aceitar Jesus? O que é que Jesus veio oferecer? Ele veio oferecer essa salvação eterna. Porque, por exemplo, as pessoas que não aceitam Jesus, tem muita gente aqui, né, que não aceita Jesus e faz o que é errado. Tem casas, mansões, carros, uma vida fácil aqui na terra, apesar que eu acredito que essas pessoas não têm paz, porque não existe paz fora de Jesus Cristo, mas elas têm uma sensação de que está bem, de que tem paz. Mas um dia essas pessoas, o corpo vai voltar ao pó e o espírito não vai ressuscitar para viver a vida eterna, porque eles não creram em Jesus Cristo. Porque eles não creram em Jesus Cristo, eles não aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Eles não aceitaram que Jesus Cristo pagou aquela condenação, né, a condenação da morte por eles. Então, eles não creram, eles não se reconectaram com a vida, com a fonte da vida. Então, eles não vão ter vida. Eles vão ressuscitar, vão ter consciência das coisas que eles fizeram e ser condenados para o lago de fogo. Aliás, eles já estão condenados. Jesus vai dizer assim a Nicodemos, numa conversa que ele tem com um fariseu. Aí Jesus diz assim: quem não crê no Filho de Deus, eles já estão condenados. Não, aí Jesus diz assim: a luz veio ao mundo, que é ele, né? Ele está falando dele mesmo. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque o que eles fazem são maus, eles fazem coisas más e eles não querem que as coisas que eles fazem seja vista. Então, a luz traz clareia, né? Mostra o mal que eles estão fazendo. Então, eles preferiram as trevas. Aí ele diz assim, né, que aqueles que não aceitam a Jesus, eles estão condenados. E a condenação é essa, que Deus, é justamente essa parte que ele diz, que Deus mandou a luz ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Então, assim, o que ele está dizendo assim nessa conversa? Que eles já estão condenados, todos estão condenados, né? Então, aqueles que aceitaram a luz, esse sim a condenação é anulada sobre a vida desses. Mas aqueles que não aceitaram, eles continuam sobre a condenação. A condenação continua sobre eles. Então, eles não vão ter vida eterna, porque eles estão condenados a viver afastados por causa dos seus pecados, que eles não se confessaram, não se arrependeram, eles estão condenados a viver afastados da fonte da vida, que é Jesus Cristo. Então, eles continuam sobre a condenação. Essa condenação só é anulada para aqueles que creem em Jesus Cristo, que se arrependem dos seus pecados. E nascem de novo, né, da água e do Espírito. Isso já é outro ensinamento, porque Jesus ele veio, aí ele ensinou as coisas de Deus e chamou o povo a se arrepender, e quando o povo se arrependia e cria em Jesus Cristo, quando as pessoas se arrependiam dos seus pecados, criam em Jesus Cristo, se arrependiam dos seus pecados, eles eram batizados nas águas. Aquela água ali representa como a água, a gente não se limpa, né? Se purifica, se limpa o corpo, né? Com a água, então aquilo ali o simbolismo da limpeza espiritual, entendeu? Assim, tá se limpando, se lavando dos seus pecados, e aí quando você levanta assim da água, é como uma ressurreição, para ser uma nova pessoa, para não cometer os mesmos pecados, e se cometer, se arrepender e confessar a Deus e voltar novamente para não pecar novamente. Então, assim, e do espírito é o espírito se reconectar com a fonte da vida, que é Jesus Cristo. É nascer de novo, porque todos estão mortos, nascemos mortos sobre essa condenação, espiritualmente mortos. Então, nós somos
reconectados novamente com a fonte da vida que é Jesus Cristo. Então é nascer do Espírito. Então assim, você caminhar com Jesus, é uma nova vida com Jesus Cristo, é nascer novamente, é uma nova vida com Jesus Cristo. As coisas passadas fica para trás e você continua desse momento que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador em diante. Então assim, não é crer, gente, não é crer em santos, em outras coisas que não sejam Jesus Cristo. Você tem aquela consciência que você precisa de Jesus, sua vida é em Jesus Cristo e você precisa de Jesus Cristo e você precisa de Deus e só nele vocês têm tudo o que vocês precisam. Nele vocês têm tudo o que vocês precisam. E aí tem muitas outras coisas que poderia ser falado no, né, do ensinamento, os ensinamentos de Jesus, que o que Jesus fez e todas essas coisas, mas isso seria para outros vídeos. Aqui eu só quero fazer esse resumo sobre quem é Jesus. Por que eu preciso de Jesus? Porque eu preciso que meus pecados sejam perdoados. Eu existo em Jesus, eu tenho vida em Jesus, através de Jesus, então eu pertenço a Jesus e a Deus, porque Deus e Jesus é um só, e os meus pecados são perdoados através de Jesus, em Jesus. É Jesus que perdoa os meus pecados. Então, para eu me reconectar com a fonte da vida, com Jesus Cristo, com o seu reino, com Deus, me reconciliar, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso crer que Jesus é a fonte da vida, é o meu Salvador, é aquele que me dá a vida eterna. Eu preciso me reconectar com Ele, que Ele é a vida eterna e não existe vida fora de Jesus Cristo. Então, a anulação foi cancelada para estes que creem em Jesus Cristo e que obedecem aos seus ensinamentos e têm uma vida em Cristo. Não adianta você pensar que você é bom, que você faz o bem, que você faz caridade, mas se você não tem Jesus Cristo, isso você ainda continua sobre a condenação de morte eterna. Porque você não crê em Jesus Cristo. Você pensa que você é suficiente em você mesmo. Ou você crê em Deus, mas não crê em Jesus Cristo. Jesus disse isso tanto aos fariseus. Vocês dizem que quando vocês não me aceitam, vocês também não estão aceitando a Deus. Eu e o Pai somos um. Você tem vida através de Jesus Cristo. Então, se você não aceita Jesus Cristo, você não vai ter vida eterna. Então, você precisa de Jesus. Jesus está em nós e nós estamos nele, porque nós temos vida através dele.